Olá a todos, tá bom o som? Que a paz do Mestre Jesus possa nos intuir, nos iluminar neste momento tão gostoso dessa tarde em que nos encontramos aqui, pessoas de diversos lugares do Brasil e também de terras internacionais, para nos dedicarmos um pouco ao pensamento da nobre mentora Joana de Ângeles. É muito interessante que sempre que estudamos Joana, surgem aquelas palavras tão naturais, mas Joana é tão difícil. Não é fácil estudar Joana. Daí pediram para Divaldo por que ela não fala mais simples. Ele perguntou para ela e ela disse: o povo que se esforce, o povo que estude. Espiritismo também é cultura. Porque Joana, ela vem fazer uma conexão com o pensamento psicológico da atualidade, dentro de inúmeras correntes. Psicanálise, humanismo, transpessoal, mas principalmente a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, justamente aquela que na faculdade a gente ouve falar que é a mais difícil de estudar. Então a gente vê que ela não está para brincadeira. E algumas pessoas questionam, mas Joana está lançando uma teoria psicológica nova, o que será isso? É psicologia? É espiritismo? Talvez nós tenhamos que nos remeter ao significado do grego da palavra psicologia, a ciência da alma. Talvez nunca a alma estivesse tão implicada assim no pensamento psicológico, deixando de ser apenas uma palavra bonitinha no significado de estudar a mente, de estudar a cognição humana, os processos inconscientes, mas para considerar a alma também dentro daquilo que já nos traz Kardec, que é o espírito encarnado. Porque justamente foi o codificador, em contato com os espíritos da falange do Consolador prometido, o espírito de verdade, que vem nos dizer que o espiritismo ele tem a missão histórica de um determinado momento da evolução da família humana, em que o conhecimento por trás do véu de Ísis, o conhecimento subjetivo, o conhecimento do invisível, que desde o início da humanidade é falado nas religiões, nas filosofias, nos cultos aborígenes, não há civilização que não seja calcada em alguma noção da vida após a morte. Como Jung nos traz, porque a noção da vida após a morte é antropologicamente normativa, traz normas para o viver, traz uma concepção pelo qual a humanidade passa a pautar a fundação e o desenvolvimento da sociedade, ou seja, não é pouca coisa. Então, é naquele momento de Kardec que o invisível se manifesta com maior veemência, embora sempre esteve presente na experiência humana. As experiências religiosas e espirituais, assim como experiências místicas, como o Eric falou de manhã, e que depois vamos traduzir também nas experiências anômalas, que é uma palavra mais desenvolvida para falarmos do paranormal, isso sempre esteve na história da humanidade. Mas a partir de Kardec, isso se dá em comunhão com a lógica e com a razão. E os espíritos já traziam que o espiritismo tem a tarefa de se conectar com a ciência de seu tempo. O espiritismo também é uma ciência, que tem então um aspecto filosófico e religioso, implicações religiosas nos seus apontamentos e na verdade que traz revelada para que nós possamos também comungar com a racionalidade, com a observação. Então, Joana nada mais faz de que dialogar o espiritismo com aquilo que os psicólogos, psiquiatras, cientistas da mente estão descobrindo sobre o ser humano. Até porque se uma verdade ela é real, não é somente fruto da nossa imaginação, ela vai se manifestar em diferentes meios, em diferentes momentos.
ela pode ser verificada em diferentes ciências. E é por isso que vamos encontrar também o fenômeno do espírito, aos poucos, sendo percebido pela psicologia moderna. E aí, quando questionaram a Joana de Ângeles, mas como você fala de psicologia, se na última encarnação, como Joana Angélica de Jesus, conforme o Fabiano nos mostrou, na Bahia, você não estudou psicologia? Da onde sua autoridade? E Joana traz. Esqueceram que o conhecimento vem daqui para aí, do mundo espiritual para o mundo físico. Justamente aquela noção de que todos os conhecimentos relevantes para a humanidade, sejam culturais, religiosos, filosóficos, eles são ensaiados no mundo espiritual para se manifestar na Terra. Não apenas através da reencarnação de cientistas que se prepararam no mundo espiritual, mas também no intenso intercâmbio deles com as suas contrapartes desencarnadas. Ou vocês acham que quando Darwin e Wallace lançaram a teoria da evolução juntos, em que Darwin se surpreendeu, que se comunicando com um dos seus colaboradores à distância, ele que mantinha em segredo os estudos acerca da evolução, já estava há 21 anos sendo guardado em segredo, porque ele tinha muito medo dela ser batida ao lançar, então ele queria deixar ela o mais adequada possível, o mais completa possível. Ele recebe uma carta do jovem Wallace, que, sem saber dos estudos de Darwin, revela a ele as mesmas conclusões. Só que Darwin, 21 anos de estudo. Wallace, 3 noites de febre. Deve ser por isso que o Wallace virou espírita depois. Assistindo sessões de manifestação onde parentes seus se manifestaram. Embora Darwin seja conhecido no mundo, além das barreiras da biologia, Wallace, dentro da academia, é muito conhecido por inúmeras descobertas e foram 2 grandes amigos. Então, será que já não é o invisível, conectando mentes e trazendo conhecimentos que já estão na hora de surgir? E nós vamos perceber que a virada do século XIX para o século XX é o momento dos estudos acerca do invisível. O que seria o invisível, né? Nós estamos aqui num palco, num público, arrumadinhos, com esta mesa, com a água, com o microfone. E tudo isso que fere os nossos sentidos, tudo é transitório. Emmanuel já dizia que tudo que nós vemos ou está morto ou caminha para a morte. É perecível, até o nosso corpo. Ele caminha para a morte. Sendo que nós perdemos pelos sentidos físicos o essencial. E no século XIX, essa fase foi a descoberta de elementos que estão presentes e não são vistos. Alguém aqui está vendo a saudade? Mas a gente sente. Alguém aqui está vendo a alegria, o desespero, a memória, os nossos movimentos internos? Não estamos vendo, mas nós estamos falando disso. Amanhã e o início da tarde. Eles existem, estão presentes. E aí que Jung vai compreender que o ser humano ele é 50% externo, 50% interno. A realidade interior é um país desconhecido de nós mesmos, que nos custa caro ainda não termos descoberto com o mesmo empenho que lançamos caravelas ao mar, que lançamos satélites no espaço, a fim de conquistar o máximo de território material possível, sem compreender que o que nos move também é a nossa casa interior, é a nossa própria alma. E nesse movimento de descoberta do invisível, que foi justamente no final do século XIX, a validação da psiquiatria, da psicologia como ciências acadêmicas, nós também temos a redescoberta do espiritualismo. O Livro dos Espíritos, no século XIX, toda a contribuição de Kardec, o magnetismo de Mesmer, tantos outros elementos vão surgindo no século XIX para, a partir do XX, isso surgir com maior veemência. E nós vamos compreender isso na experiência de Jung. Por que Jung?
na visão da mentora Joana de Ângeles, conforme está no livro de Ana Lande, lançado em 2014, uma biografia de Divaldo, Jung teria sido um daqueles psicólogos que na Terra foram assistidos por Joana de Ângeles. Que ela acompanhou, ela preparou a reencarnação dele. Ela assistiu uma série de psicólogos, e quando eles retornam, conforme Divaldo estava contando para a gente agora na Bahia, mês passado, quando eles retornam, Joana auxilia eles a fazerem um apanhado do que eles realizaram. E Jung teve muito sucesso na sua psicologia profunda. Não apenas ele colaborou com Freud em determinado momento, como também lançou a sua própria psicologia, se tornando um grande pensador, além de um grande psicólogo. E nesse processo, ele não apenas descobriu o inconsciente coletivo, os arquétipos, os aspectos saudáveis da psicologia do ser, que é uma coisa que destoa com muitas outras psicologias que tem por aí, que muitas vezes tratam mais do adoecimento, ou não tem aqueles testes, né, projetivos que a gente vê assim, sujeito desenhou a casinha, não tem chaminé, é problema. E se tem, é outro problema. Na porta, tem maçaneta, é problema. Não tem maçaneta, é outro problema. Peraí, mas não, se isso está em distonia, não existe o sujeito também vivendo essas mesmas experiências num caráter virtuoso? E Jung, então, foi um dos pioneiros na descoberta dos aspectos positivos do ser. Ele vai falar da religiosidade, da espiritualidade, e ele, segundo Joana nos traz o livro Em Busca da Verdade, ela vai nos trazer que Jung tinha a sua missão não igual a de Kardec. Tinha a sua missão de penetrar no inconsciente profundo do ser humano. Porém, ele teria um ponto final a chegar na sua psicologia, que esse ponto se chama a reencarnação. Segundo Divaldo revela, e depois isso foi descoberto por historiadores como Sono Shanasani, que é um dos principais historiadores em Jung, que é o mesmo editor do Livro Vermelho, embora Jung fale de reencarnação na sua obra, embora nós tenhamos diferentes visões sobre a mediunidade dentro dos seus textos acadêmicos, não ficou revelado para o mundo a última visão, a derradeira visão que ele tinha sobre a mediunidade e sobre a reencarnação. E Sono Shanasani nos fala de forma bem clara que Jung acreditava na reencarnação. Porém, nos seus escritos, nas suas cartas, os protocolos dos livros negros, que estão, então, ali, vocês podem procurar isso na Biblioteca do Congresso de Washington. Quem procurar me manda foto, tá? Nesses documentos que estão lá, não estão na internet, porque eu já procurei, né? Ele revela nas suas cartas que ele tinha provas da reencarnação somente para si mesmo e não para a coletividade. O que a gente entende da coletividade, pessoal? Ele não tinha provas científicas. Ele não tinha provas que pudessem ser reproduzidas em laboratório. Ele tinha uma série de experiências espirituais com sonhos, com a sua própria mediunidade, e que ele relatava que sentia a presença da sua esposa, já àquela altura, no início dos anos 60, já desencarnada, que ele a sentia muito longe, em uma esfera muito elevada. E já sua colaboradora, Toni Wolff, ele a percebia nas redondezas, e que, diferente de Emma Jung, que estava mais alta, Toni Wolff estava por perto, se preparando para reencarnar, porque ela tinha deixado elementos para trás, e a reencarnação para ela representaria um tremendo insight, um tremendo ganho de consciência. Então aí ele fala das suas percepções acerca da reencarnação. Então, Divaldo nos trouxe nessa conversa, né, nesse café que tomou conosco lá, que Joana, fazendo esse apanhado, tratou de puxar as orelhas de Jung, né, acerca deste elemento da reencarnação que ele não revelou. E que ele ficou muito culpado, ele ficou muito arrependido, e por isso, né, ele estaria se preparando para reencarnar dentro em breve, justamente para completar este elemento da reencarnação, né? Eu já não abro mais vaga lá em casa, nós abrimos 2, Jung não quis vir, eu não posso fazer nada, né? Eu perguntei para o Divaldo, Divaldo, tu pode me dizer se o Jung ele vai comer acarajé ou vai tomar chimarrão? Daí ele disse que os dois, daí complicou, né?
a nossa investigação não está dando muito certo, né? Então lá em casa só tinha 2 vagas e tinha umas outras lá, mas que entrou o gato que fala italiano, que a Michelle falou de manhã, né? Até o gato já está xingando italiano, vocês viram isso, né? Então, pessoal, nós temos aí um elemento muito importante. Claro que não vamos julgar se Jung deixou ou fez, né? Em 2014, Divaldo falou para mim, quando eu perguntei ele, bem impertinente, né? Perguntei a ele justamente sobre a reencarnação de Jung, e ele falou que Jung foi aquele ferreiro suíço habilidoso que preparou uma faca adornada e não a apresentou. Diferente de Freud, que não chegou na reencarnação, embora Freud tenha até servido de médium nos anos 20, conforme as suas biografias. Jung chegou na reencarnação e não a apresentou. Mas é porque agora nós podemos mergulhar em um Jung um tanto desconhecido, principalmente através de 2 livros, de 2 obras, que ainda não são tão conhecidas no meio espírita, porque são obras muito específicas de Jung e da sua biografia. O livro vermelho, que foi aquilo que Jung chamou como um exercício consigo mesmo, o confronto com o próprio inconsciente, em que ele fez exercícios de visualização ativa, de escrita direta. Você sabe o que é escrita direta? Alguém vai dizer, sim, direto que eu estou escrevendo. Não é isso, tá, pessoal? Escrita direta é o nome utilizado no final do século XIX, início do século XX para psicografia. Então, Jung começou a fazer exercícios de psicografia, conforme já estava sendo conhecido entre filósofos espiritualistas e escritores. Uns trazendo a ideia do contato com o mundo espiritual, uns do contato com o inconsciente, mas era uma forma de dar vazão às forças da alma. Então Jung, ele vai fazer esses exercícios, e esses exercícios foram gravados em diários que são chamados livros negros. Olha que nome profundo, livros negros. É porque era preto, né? A capa de couro do livro. Né? Os livros negros foram diários de Jung, e que depois o suco desses diários ele transformou em um outro livro chamado O Livro Vermelho. O Livro Vermelho já era conhecido desde 2009 e os livros negros foram lançados agora em 2020, recentemente. Né? Mas por que nos importa, aqui nesse encontro de Joana, nós falarmos um pouco desta experiência de Jung? É nós tentarmos compreender o papel do luminoso com N de navio, como nos traz o cientista da religião Rudolf Otto, que a experiência luminosa, uma experiência tremenda, de uma força profunda que surge dentro do ser, arrebatadora, às vezes terrificante, outras vezes extasiante, em que o ser, então, ele sente algo muito profundo, assim como o Eric chorou naquele momento, nós poderíamos dizer que aquilo foi uma experiência luminosa, de uma grande emoção, em que ele sentiu uma profundeza da sua alma, quando ele leu ali sobre o médico. E as experiências religiosas espirituais, elas são experiências psicologicamente falando, movidas pelo luminoso, pelo significado e pela sincronicidade, conforme o Gelson já teve a oportunidade de escrever para vocês agora pela manhã. E dentro destas experiências, nós vamos ver que Jung, ele chegou em determinado momento que a personalidade dele não aguentava mais. É por isso que nós temos que entender o papel da experiência anômala, antigamente chamada de paranormal, na vida de um indivíduo e na sua transformação. Jung, talvez ele tivesse tudo aquilo que nós queríamos. Ele era bonito, forte, de olhos claros, loiro, né? Se fosse atualmente, ele teria sido ator de novela. Rico, muito rico. Aos 38 anos, ele já era um pensador conhecido no mundo, um dos maiores pensadores do mundo. Apesar de algumas pessoas achar que ele foi discípulo do Freud, inicialmente ele tornou Freud famoso. Ele levou Freud para dentro da faculdade. Pessoas do mundo inteiro iam para a Suíça se tratar, então, com esse mestre da psique. Pessoas muito ricas, como os Rockefeller, que era uma família muito rica dos Estados Unidos, industriais. Ele era o campeão do mundo. Primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Chegou um momento que ele foi sendo tomado por uma angústia, por um atordoamento,
por um vazio existencial de tal forma que ele não suportava mais ir adiante. Não era apenas a depressão. É aquilo que é chamado de perda da alma, perda de significado da vida, vazio existencial, angústia profunda. Tem elementos, claro, vinculados à depressão, essa grande confusão mental que a pessoa entra. A sua persona vai, de alguma forma, se tornando inapropriada e não já havia mais sentido. Ele via que o herói do mundo precisava morrer. Ele começou a ser invadido por sonhos, como, por exemplo, o sonho em que ele mata Siegfried, que era um dos heróis da mitologia nórdica, e ele acorda com uma culpa tremenda, pensando que ele precisava solucionar a morte do herói. E depois ele vai compreender que aquele herói que ele matou era ele, o herói do mundo, o herói dos títulos. Bom, ele almoçava com Einstein, né? Então vejamos assim que ele tinha uma turma, ele estava naquele caldo dos grandes pensadores desta época. E ele vai sendo tomado por essa angústia profunda e ele começa também a ser visitado por visões. Ele, psiquiatra renomado, colega de Eugen Bleuler, aquele que cunhou o termo esquizofrenia, ele tinha noção de que isso poderia estar significando um enlouquecimento iminente. Mas logo ele vai dar-se conta que aquelas visões que ele começou a ter, como um banho de sangue que tomava a Europa, e ele ficava por 1, 2 horas vendo esse banho de sangue, tendo visões, que nós estamos estudando para tentar entender que tipo de visões são essas, se eram visões de cunho visual, se era uma imagem mental, seria uma clarividência, seria então uma mediunidade mental, como Kardec chama. Ele era tomado por essas visões, ele começou a achar que estava enlouquecendo. Mas aí ele vai compreender, porque isso começou principalmente em 1913. Em 1914, com o estouro da Primeira Guerra Mundial, ele compreende que ele estava percebendo o enlouquecimento coletivo. Inclusive, quando ele tem cenas viajando de avião que ele olha o mar e o mar está banhado de sangue. Ele vê referências aos sonhos que ele teve e às visões que ele teve, inclusive. E aí ele começa a compreender que ele estava sendo invadido, sim, por uma loucura, mas não era uma loucura pessoal, era uma loucura coletiva. Mas ele estava com muito medo e ele passa a fazer exercícios que ele relutou em fazer, mas exercícios de se colocar, então, no seu escritório, na calada da noite. Ele dava, então, toda a atenção ao mundo, ao dia, durante as suas horas, o homem do mundo, trabalhador, atendendo seus pacientes, lecionando, escrevendo artigos, convivendo com a família, mas ao cair da noite ele se recolhia no seu escritório para ter esses momentos de êxtase. E nesses momentos de êxtase, de profunda meditação, ele que estava numa família de médiums, como sua prima Ellen Preisberg, como sua mãe, que também tinha sido médium, ele passa a dialogar com essas imagens que ele viu. E aí ele começa a descrever que a primeira vez que ele se rendeu a isso, ele viu o chão sumir. E ele caía num local escuro, e um lodo, ele sentia esse lodo nos seus pés. E apareciam serpentes, e logo depois ele já começava a conversar com a imagem de Elias, de Salomé, personificações do inconsciente. Personificações de arquétipos, porque em entrar em contato com esses arquétipos, ele vai começando a reconhecer camadas do seu psiquismo e camadas do que nos constitui como seres humanos. Já é um passo em direção ao inconsciente coletivo. Mas não apenas. O nosso grande levantamento, tanto em relação aos livros negros, que é esse preparo para o que depois vem no livro vermelho, a nossa grande questão é o quanto Jung não estava também tendo uma experiência mediúnica espiritual. Conforme Divaldo nos fala que não era Joana que não conseguia resistir aos encantos de Jung na sua beleza. Era Jung que não resistia aos encantos de Joana de Ângeles, pois ele a sentia na sua intuição. Porque ele começa a descrever, então, essas personificações que iam conversando com ele, como, por exemplo, a presença de Philemon, que nada mais é do que um velho sábio, muito semelhante à personificação do self, do arquétipo do arquivelho, do velho sábio, que caminhava com ele no jardim. E ele diz que o sente ao seu lado, de uma forma muito palpável. É como se ele estivesse ali.
Ele diz que nos diálogos com Philemon, ele conseguiu, a partir desses diálogos, formular o principal da sua psicologia e do seu pensamento, falando com uma personificação invisível. Que coisa confusa seria essa se nós não fôssemos espíritas, né? Assim como Sócrates falava com a sua voz, também caminhava ao lado dele, falando sobre a filosofia profunda. E nesses diálogos, ele vai gravando esses conhecimentos, ele vai sendo confrontado por Philemon, conforme está nas páginas dos diários dos livros negros, em que inclusive ele questiona esse invisível. Ele pergunta, você está aí? Por que eu não te sinto? Ontem eu estava te sentindo aqui. Isso não está no livro vermelho, está nos livros negros. Ontem eu estava te sentindo aqui, agora eu não te sinto. Eu tenho que escrever para te sentir. E dele relata em outros momentos que ele era tomado, às vezes ele tinha que escrever para receber a resposta. Às vezes ele murmurava e ele ficava escutando o que saía por automatismo da sua fala. Olha só. Às vezes ele ouvia nos seus ouvidos. Aí nós temos a clarividência, a clareaudiência, telepatia, mediunidade intuitiva, psicografia intuitiva, aquela não mecânica, mas aquela que a pessoa vai escrevendo e para deixar fluir o que ele chamou de deixar fluir o inconsciente. Mas não seria no inconsciente que está presente a mediunidade? Kardec já não diz que todos somos médiuns, mas nem todos ostensivos. Então os que não são ostensivos são médiuns inconscientes. Kardec só não utilizava esse termo. E Kardec vai descrever então na Revista Espírita de 1866, em março, sobre a chamada mediunidade mental. A mediunidade mental, ela seria mais poderosa que a intuição, ela é mais vívida, mais clara. Então a pessoa tem uma visão mental de um espírito, embora não veja com aquela clarividência, como os relatos de Divaldo, que às vezes ele até chegava a confundir com uma pessoa, como se estivesse vendo uma pessoa. Não é dessa forma. A pessoa se dá conta que é uma imagem mental, mas quase ao nível da vidência. Então Kardec vai falar dessa mediunidade mental como um misto de telepatia, de intuição, de sensitividade, de vidência, tudo numa coisa só, mas que se dá ao nível mental. Ela é acima da intuição e seria o primeiro passo da clarividência e da clareaudiência. Seria o passo inicial, mediunidade mental. A gente não vê muito sobre isso no Livro dos Médiuns, mas está na Revista Espírita de 1866. Isso se assemelha muito com o que Jung nos traz, porque nós ainda não temos noção de que forma Jung percebia essas imagens, que com certeza traziam elementos do inconsciente, mas também, possivelmente, questões sobre a mediunidade. Porque este Jung, que no ano de 1900, após estudar e participar de mesas espíritas mediúnicas durante 6 anos, com a sua prima Ellen Preisberg, descreve depois, em 1902, esses estudos sobre aquela que ele chamou de Senhora SW, seria Ellen Preisberg, a prima dele. Relatando a sua mediunidade, mas ele ficava ambíguo, em cima do muro, que ele dizia que essa mediunidade era a voz do inconsciente, embora ele não pudesse atestar se existiriam ou não espíritos. Era um momento reticente que ele estava, pois ele, num período que dá a entender ser perda da mediunidade, ele a pega fraudando algumas comunicações. Ele se decepcionou muito com isso. Mas logo em seguida ele passa por outras visões. Em 1935, ele relata a mediunidade como verdadeira no sentido de uma experiência saudável do inconsciente se manifestando, levando a individuação à integração da personalidade. Para depois falar da mediunidade como algo real, a presença de espíritos, conforme em 1916, ele relata a experiência de a sua casa ser cercada pelos mortos. E ele fala sobre o diálogo com os mortos nas suas obras. Que diálogo com os mortos seriam esses? Nessa experiência, uma experiência bem legal, durante muitas noites, ele sentiu uma multidão de espíritos batendo as portas da casa dele, incomodando a família, porque quando ele os questionou no seu escritório de noite, ele ouviu um coro que dizia: nós somos as almas que foram a Jerusalém e não encontramos paz. Não encontramos o que buscávamos. E essa loucura na sua casa, esse pandemônio, só descansa depois que ele escreve um sermão a eles, chamado 7 Sermões aos Mortos.
em que durante 3 noites ele deixou fluir o inconsciente, através da escrita direta, ou seja, psicografia, e depois assinou como Basílides, que seria um gnóstico do século III. Ele não assinou como Jung. Então nós vemos que Jung começou a ter essas experiências espirituais. Temos outros relatos, quando desencarna um amigo seu, Richard Wilhelm, um sinólogo famoso, estudioso da China, em outro país, ele desencarna e naquela noite ele vê um chinês que se debruça sobre ele e fala, então, anuncia a morte do amigo, o que ele fica sabendo apenas 3 dias depois. E tem uma série de outras experiências que aqui nós não vamos ter tempo de falar. Mas o mais importante é que, a partir disso, ele vai colocar nos livros negros, e que depois ele traduziu para o livro vermelho, uma série, então, de experiências acerca desses diálogos, deste contato, em que ele vai relativizar, muitas vezes, as forças do nosso eu, do nosso ego, porque ele entrava em contato com aquilo que ele chamou do espírito da verdade. Desculpa, o espírito da profundeza. O espírito da verdade é o que estou pensando, tá? O espírito da profundeza. Que enquanto o espírito da época, que é o caldo cultural de uma época, o Zeitgeist, o espírito da época falava dos ganhos do mundo, o espírito da profundeza o confrontava com uma outra missão. Ele começa os livros negros falando: que missão é essa que eu tenho que fazer? Você me cobra. Ele falando com o invisível: você me cobra de uma missão, mas eu não sei nem que missão é essa e você quer que eu execute? Seria a missão de se submeter ao ridículo do mundo para buscar os caminhos hábeis. Vejamos o que o Fabiano disse antes, né? Nós estamos no mundo das aparências. O que é, não é. E o que não é, é. Nós estamos no mundo chamado também para os budistas do mundo flutuante. Se por um momento isso pode parecer angustioso, já vamos encerrando, essa é uma notícia maravilhosa à nossa alma. Porque mesmo adoecendo e quase enlouquecendo, como foi o caso de Jung, a partir da sua meia-idade, dos 38 anos em diante, depois desse momento de angústia, ele se abriu para essas imagens do inconsciente e floresceu a sua vida, a sua verdadeira personalidade, como ele chama, o significado da sua encarnação. Mas nós não precisamos ser Jung. Basta sermos nós mesmos, Joãozinho, Mariazinha, da forma que for. Porque todos nós recebemos dentro de nós o chamado da alma. E Jung chega a comparar isso no seu livro vermelho, nos livros negros, do chamado do Cristo dentro de nós. Porque ele vem nos dizer que a sociedade atual perdeu, então, a alma. Através da sua tecnologia maravilhosa, caiu na angústia. E filósofos maravilhosos como Friedrich Nietzsche, um filósofo negativista, que Jung adora Nietzsche, mas não concorda com as suas conclusões. Ele prefere as perguntas do Nietzsche, mas não as conclusões. Ele vai nos dizer que Nietzsche traduziu a angústia dos mortos, mas não soube encontrar uma resposta, não soube se diferenciar dessa angústia. E nós, meus amigos, estamos vivendo a angústia dos mortos. O que seria a angústia dos mortos no nosso tempo? A emergência da angústia, da perda de sentido, tanto no sentido filosófico, psicológico, como também espiritual. Dos desencarnados que assomam a nós, no fundo, querendo uma resolução e o entendimento. Então, meus amigos, o que seria um homem, como disse Sono Shinasani, o que seria um homem que fala com os mortos, se não um médium? Então que ficamos, então, nesse encontro Joana e Jung, trazendo essa dupla contribuição para que nós possamos, então, rumar para a nossa transformação pessoal rumo à plenitude. Até mais.